Quando eu joguei pela primeira vez o Path of Exile 2, ainda durante um momento de testes presenciais durante a BGS em São Paulo, Monge foi a classe que eu decidi usar e algo que me chamou a atenção desde o primeiro momento foi a fluidez na animação do personagem. Todos os movimentos estavam muito bem concatenados, os golpes estavam encaixados de forma a realmente parecer que eu estava com um artista marcial sob o meu controle. Usar o bastão e dar sequências de bordoadas nos inimigos era algo muito bonito de se ver e gratificante ao se jogar. O apelo do monge não foi limitado. Pouco antes do lançamento de Path of Exile 2, eu lembro de ter visto uma enquete perguntando aos jogadores de Action RPG qual classe eles iriam experimentar no primeiro momento do jogo, e das 6 opções disponíveis, o guerreiro asceta figurava no segundo lugar, atrás apenas da feiticeira. Só que em dado momento de PoE 2, você precisa ascender com o seu personagem e seguir para uma nova classe. O monge pode tornar-se o arcanista, uma figura cujo poder deriva de acertos críticos com golpes elementais, e que pode se transformar num avatar. Ou ele também pode se tornar o acólito de Chayula, um ser que abraça a escuridão e se conecta com o caos. Eu adorei o conceito do acólito e eu não titubeei ao escolhê-lo quando chegou o momento. Só que eu fiz isso sem qualquer ideia de que eu estava me dirigindo para a classe menos escolhida do jogo inteiro. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco dessa minha jornada com o monge, as builds pelas quais eu passei até finalizar minha gameplay e qual foi o meu aprendizado durante todo esse momento do Early Access. Só que antes de começar, eu quero pedir para você deixar o like, hypar esse vídeo, se inscrever no canal e, se puder, tornar-se membro por aqui. Você vai poder assistir a vídeos antes de todo mundo, votar em conteúdos futuros e participar de um grupo especial do nosso Discord. Muito obrigado ao Felipe Gonçalves pelo apoio. Eu nunca fui de criar builds, então a minha dinâmica é sempre ir atrás de alguma ideia interessante que eu vi funcionar e seguir pelo mesmo caminho. Só que nos primeiros dias de Path of Exile 2, tava todo mundo meio que tateando no escuro, tentando enxergar o que funcionava e descobrindo o jogo aos poucos. Algumas discussões online reclamavam do nível baixo de poder do monge e colocavam como a saída para a classe abraçar habilidades de patrulheiro no começo do jogo até poder, enfim, seguir para uma build própria, por assim dizer. Pessoalmente, eu preferi seguir abusando da habilidade Cascata Glacial, responsável por uma boa saída de dano, especialmente se você conseguisse conjurá-la a uma distância exata do adversário. Nessa distância exata do Final Burst, você também vai estar a uma distância relativamente segura para ficar em relação à maior parte dos inimigos, o que amplia a sobrevivência da classe. O problema, no entanto, é que a tendência da gameplay seguindo esse modelo é de seguir até um grupo de inimigos e depois andar para trás enquanto conjura diversas cascatas adiante. Isso fez com que a minha progressão pelos atos se tornasse extremamente lenta. Então, imagina aí, os mapas dos atos 2 e 3, enormes como são, e você passando 1/3 do tempo deles andando para trás. Daí você já tira o rolê. Eu lembro que pouco antes de fazer o Encouraçado, o último mapa do terceiro ato, eu ainda estava um pouco confuso sobre quais eram os melhores afixos para os meus itens. Eu tinha uma certa preocupação com as defesas, mas eu não sabia bem qual o impacto de cada afixo agressivo. Era melhor forçar dano físico, mesmo sabendo que só 60% dele era convertido em dano de gelo com a minha habilidade, ou eu deveria acumular dano de gelo diretamente? Qual era o impacto de um aumento na minha velocidade de ataque? Enfim, eu fui testando e, eventualmente, cheguei num cenário em que o meu dano tinha melhorado muito. Para isso, eu abracei o dano físico mesmo, tá? Então, acabou sendo muito mais fácil, inclusive, de encontrar dano físico alto num cajado barato. Eu lembro de ter pego a calculadora do PC e feito umas contas. Pô, esse cajado tem tanto de dano físico que vale 0,6. E quanto de dano elemental? E somando isso aqui, dá quanto de DPS? Isso é melhor que o outro que eu estou usando? O meu maior medo nessa altura era gastar orbe exaltado comprando um cajado que não aumentava o meu DPS, mas, enfim, deu certo. Pelo que eu lembro, foi nesse ponto que o meu personagem parou de andar para trás e a progressão acelerou muito. Se você estiver fazendo as contas do seu lado, você deve estar pensando, pô, Vitor, você fechou o ato 3, então significa que você já tinha ido para Ascensão, certo? Não fez nenhuma diferença? Vamos lá. Resposta curta, não. Como eu falei antes, eu não sou de criar build, então algo que eu fazia era dar uma olhada no que os outros jogadores estavam fazendo. E nesse momento, eu acho que o que mais se destacou entre as poucas pessoas que, além de estarem jogando de Acólito de Chayula, criavam conteúdo, era uma build em que você aproveitava uma ampliação no dano de caos para aplicar um dano de veneno ampliado nos inimigos. Só que isso acontecia com arco e flecha e através de habilidade de patrulheiro, ou seja,
não era um monge. Com os 4 pontos de ascendência iniciais, eu foquei em desbloquear a habilidade Fenda Dentro, Into the Breach em inglês, que faz você ter acesso no mapa às chamas de Chayula de 3 cores: as vermelhas, que recuperam sua vida, as azuis, que recuperam sua mana, e as púrpuras, que aumentam o seu dano com um dano de caos. Só que, naquela altura, eu era basicamente um monge que tinha poções especiais espalhadas pela tela. E, nessa altura da história, a gente tá basicamente na segunda semana do jogo, quando eu assisti um vídeo de um youtuber chamado No Name Rage Kill, que tava jogando de Acólito de Chayula também, e ele fez um vídeo defendendo o uso do elmo único Os Três Dragões. Esse elmo faz com que o dano de raio do seu personagem seja capaz de congelar inimigos, entre outros efeitos. Então, isso basicamente permitia que o meu personagem abandonasse a cascata glacial, que, para causar um certo dano significativo, precisava estar sempre na distância certa dos adversários, para passar a usar Onda Tormentuosa, Storm Wave. Visualmente, os golpes eram até parecidos, só que o dano elemental de Storm Wave era convertido em 80% em relação ao dano físico, enquanto a outra habilidade só convertia 60%. Foi nessa altura também que eu descobri o que eu deveria fazer para usar o Bastão Carregado, que é uma skill que exige o acúmulo de cargas de poder para poder ser utilizadas. As cargas de poder, no entanto, não eram geradas diretamente. Eu precisava usar uma habilidade persistente chamada Frenesi de Combate, que me dava cargas de frenesi quando congelava inimigos, e as cargas de frenesi eram convertidas em cargas de poder com o uso de uma habilidade passiva de árvore chamada Ressonância. Nessa altura, 13 de dezembro, ninguém fazia ideia de que os 3 dragões eram tão úteis para essa e várias outras builds, e uma versão perfeita do item saiu por coisa de 10 Exalted. Foi muito bom. O pico de poder foi grande o suficiente para que todo o resto do jogo fosse trivial. Desde os inimigos na etapa cruel até os mapas de endgame, não havia mais dificuldade no jogo como antes. Isso, claro, estava conectado às melhorias constantes, ainda que marginais, que eu fazia nos equipamentos. Nesse momento, eu já tinha visto também algumas outras iniciativas usando o Acólito, e em uma delas, o criador defendia a classe de forma ferrenha, explicando que a resistência a caos dobrada abria espaço em afixos de itens para que você pudesse jogar mais agressivamente, e também dizendo que depois que você pegasse 3 chamas púrpuras pela tela, basicamente o seu boneco era capaz de superar qualquer outra classe em DPS. Eu fui então atrás de completar as provações para conquistar os últimos pontos de ascendência para ter essa margem, tanto para ter a minha resistência a caos dobrada, quanto para que o meu efeito usando Into the Breach Fenda Dentro também fosse duplicado. E deu certo. O meu personagem seguia agora usando Storm Wave contra inimigos distantes e golpes rápidos associados ao Sino Tempestuoso contra os chefes de outros inimigos com muita vida. E geralmente uma sequência de controles de grupo causados por congelamento, atordoamentos e eletrocução me davam liberdade suficiente para eu vencer qualquer inimigo antes que ele fosse capaz de revidar. Lembra que eu disse que tinha uma outra iniciativa usando o Acólito e que o criador, que é um streamer chamado Uberjagger, ele dizia que a classe era capaz de performar melhor que qualquer outra? Pois é, eu decidi que, eventualmente, eu iria migrar para essa build dele. Essa que tá aí aparecendo na tela, e não, o vídeo não tá acelerado. Nessa altura do jogo, já no início do endgame, eu provavelmente tinha acumulado coisa de 10 ou 15 divines durante a minha progressão, já contando os valores dos meus equipamentos atuais e outros itens que haviam caído pelo caminho. Só que quando eu fui buscar os itens para montar essa build, uma build de stack de atributos, só o amuleto Astramentos custava 10 vezes todos os recursos que eu havia acumulado até então. Relacionando com um outro vídeo meu, só para encaixar na timeline, foi nesse momento que eu mais me empolguei com o jogo. E eu fiz um vídeo falando sobre o trade, porque eu fiquei muito empolgado com a ideia de que, por mais que eu estivesse jogando feito um maníaco 12 horas por dia, eu não estava nem perto em poder de um cara que sabia de fato como jogar e principalmente como farmar no jogo. A ideia foi ir buscando os itens aos poucos. A luva mão da sabedoria e da ação custou uns 10 divines, o peitoral Morior Invictus mais uns 5, e por fim o cinto ingenuidade saiu por 20 e poucos.
O cajado Pillar of the Caged God custou 1 Exalted, tá? Então ele nem conta. O cajado e a luva são itens cujo poder é ampliado de acordo com o que você possui nos seus atributos. Enquanto a arma aumenta sua área de efeito, velocidade de ataque e dano a cada 5 pontos de inteligência, destreza e força, respectivamente, as suas luvas ampliam sua velocidade de ataque e o seu dano de raio de acordo com destreza e inteligência. Apesar de ter investido bastante também nos núcleos da alma de Azcapa, eu não fui atrás de Astramentes, e eu também não fui atrás de algumas joias únicas que poderiam deixar o meu personagem ainda mais forte, mas que custariam dias e dias de farm. Nesse ponto do jogo, eu já estava capaz de varrer mapas usando Onda Tormentuosa, só que eu associava com a gema de suporte Rompante, que adiciona 2 outras fissuras na habilidade em troca de velocidade de ataque e em troca de dano. Com esse boneco, eu consegui superar as Cidadelas, o Zest e o Árbitro das Cinzas, fechando todos os objetivos que eu tinha me programado para cumprir nesse primeiro momento. Num prólogo, já depois de ter parado de jogar, já depois de ter feito inclusive meu último vídeo, eu fiz uma troca de habilidades e eu gravei para mostrar para vocês. Eu abri mão da Stormwave para ter a emoção de sair pulando entre os inimigos usando Flicker Strike. É massa, mas eu já adianto que você morre com muito mais facilidade, porque é muito mais difícil ser melee nesse jogo. Como de costume, links relevantes vão estar na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de saber como foi a evolução do meu personagem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.